exercícios aqui, 15, 18 e 20 deste livro, Cálculos. Então, primeiro exercício 15, aqui está. Esta função, né, como podemos perceber, é uma função afim. Ela, então, é uma função do primeiro grau. E aqui está a função, né? O limite de 4 menos x quando x tende a 3. Podemos perceber aqui o 3. Quando x tende a esse valor pela esquerda, y ele tende a um valor. Quando x tende a esse valor pela direita, y tende a um valor. E podemos perceber, analisando aqui graficamente, que quando x tende a 3 pela esquerda e quando x tende a 3 pela direita, y tende a um mesmo valor. Poderia perceber isso? Então, x pela esquerda e pela direita, quando x tende pela esquerda e pela direita, y ele tende ao mesmo valor, que é 1. Então, podemos falar que o limite dessa função 4 menos x, quando x tende a 3, é igual a 1, porque o limite de quando x tende a 3 pela esquerda é o mesmo limite de quando x tende a 3 pela esquerda, então temos um limite para esta função. Então o limite nesta função existe. Então vamos ao exercício 18. Exercício 18 agora nos dá uma função do segundo grau. Mas podemos perceber, assim, logo de cara, olhando para esta função, que ela é descontínua num ponto. Certo? Então vamos analisar aqui. O limite dessa função quando x tende a 1. Aqui nos diz quando x ao quadrado mais 3, f de x é x ao quadrado mais 3, quando x é diferente de 1. E quando x é 1, f de x é 2. Então podemos perceber aqui, né? Temos a função do segundo grau, que quando é diferente de 1, ela tem essa forma, certo? Tem esta forma. Mas quando x é igual a 1, a função f de x é igual a 2, certo? Beleza. Então vamos analisar aqui o limite dessa função. Analisando o limite pela direita. Então vamos analisar pela direita. Aqui, quando x ele tende a 1, quando x tende a 1, qual o valor de y? Ele tende ao quê? Ele tende, né, analisando aqui, ele tende a este valor, 4. Deu para perceber? Então, quando o x está tendendo a 1, o y tende a 4. E quando o x ele tende a 1 pela esquerda, né? Analisamos pela direita. Agora, quando o x tende a 1 pela esquerda, então analisando aqui, olha, y tende ao mesmo valor. Vamos analisar isso aqui separadamente. Pela esquerda, temos isso valendo 4. E aqui, 1. E pela esquerda, temos 1, 4. Não, pela direita, x, quando ele tende a 1, y tende a 4. Quando o x tende a 1 pela esquerda, y tende a 4. O mais interessante nesta questão é que ela nos leva lá a aquilo que é a definição de limite, né? Quando o x ele tende a um valor, o limite dessa função é L, por exemplo. E aqui nós podemos perceber que x está tendendo a 1. E ele tem um valor
correspondente em y. Mas não necessariamente quando x é igual a 1. Porque quando x é igual a 1, f de x é igual a 2. Mas 2 não é o limite da função, porque é quando x tende a 1. E aqui nós temos o valor do limite dessa função de quando x tende igual a 1. Mas não necessariamente quando x é igual a 1, porque quando x é igual a 1, y é igual a 2. Mas quando x tende a 1, y tende a 4. Então, o limite desta função, nós vimos, quando x tende a 1, é igual a 4. Certo? Exercício 20 agora. Olha a função que esse exercício 20 nos dá. Podemos perceber aqui, então, esta função de quando x, que ele está perguntando o limite desta função quando x tende a 5. Então vamos observar aqui, vamos analisar graficamente, certo? Aqui está o 5, né? Já está até marcado. Esse daqui é o 5. Então, quando x ele tende a 5 pela direita, né? A função ela vai tendendo ao mais infinito. Deu para entender? Então, quando o x está tendendo a 5 pela direita, vindo de cá para cá, olha o que a função vai fazendo em y. Vai tendendo ao infinito, né? Ela não encosta nessa reta. Ela só encosta nessa reta do infinito. Então, agora analisando pela esquerda, quando x tende a x pela esquerda. Quando x tende a 5 pela esquerda, nós podemos perceber que essa função, o y, ele tende ao menos infinito. Ele meio que faz o papel inverso, né, de quando x tende a 5 pela direita. Então, quando x tende a 5 pela esquerda, nós podemos perceber que a função, né, o y ele tende ao menos infinito. Então, podemos perceber que essa função ela tem limites pelas laterais, né, pela lateral esquerda e pela lateral direita, diferentes. Porque o limite, vamos deixar escrito isso, o limite dessa função quando x tende a 5 pela direita é igual ao infinito mais infinito. Agora, quando essa função ela tende a 5 pela esquerda, o limite dessa função é menos infinito. Então, essa função que é 2 sobre x menos 5, o limite dela quando x tende a 5, não existe.